Talvez agora até me inspirou, porque uma das coisas que a gente pode estabelecer como crítica na inovação é a impossibilidade do erro. A inovação vai ter sempre a possibilidade do erro, porque os pioneiros sempre pagam um preço muito alto para fazer o que fazem. Eu gosto muito de um texto que eu li uma vez sobre a diferença entre os pioneiros e os colonizadores. Me salvou, hein, Marina? Eles dizem que os colonizadores, eles são pessoas que fazem seus investimentos com muita segurança, professor Osíris. Eles querem saber se tem chuva, se tem terra fértil, se tem água potável, se tem bicho peçonhento, enfim, fazem muitas perguntas para poder fazer os seus investimentos. Só que eles não teriam a quem fazer essas perguntas e de quem responder essas respostas se não fossem os desbravadores. E os desbravadores são aqueles que dizem, olha, existem países em que há alta tecnologia, em que há uma indústria moderna de alta produtividade, e isso é possível fazer também no Brasil, inclusive para a aviação. E eu imagino que, como pioneiro, o senhor deve ter pago um preço por isso, mas deve ter considerado também a margem para os muitos erros que nós cometemos quando estamos no processo de experimentação. Uma outra crítica que eu acho que a gente pode fazer para a inovação é quando ela não faz essa boa ligação com a tradição. Eu insisti muito, quando era ministra do Meio Ambiente, para que criássemos uma lei de acesso aos recursos genéticos que fosse capaz de fazer uma justa partilha de benefício para as populações tradicionais, que são portadoras de conhecimentos milenares, a partir dos quais a pesquisa inicia o seu trabalho e consegue resultados fantásticos, como temos em vários lugares do mundo, e no Brasil isso não é diferente. Até hoje não temos essa lei, temos uma medida provisória que não resolve o problema e cria problema tanto para as comunidades quanto para os pesquisadores. Mas nós poderíamos ter uma lei que facilitasse o acesso à pesquisa e, inclusive, a troca de saberes. No meu ponto de vista, isso seria muito bom. E esse diálogo de saberes, como diz o Edgar Morin, qualquer inovação que é apenas novidadiça, que não é capaz de fazer esse diálogo entre os diferentes saberes, no meu entendimento, não é o melhor caminho e nem a melhor maneira de caminhar. Eu tenho uma história que eu sempre conto dessa possibilidade do diálogo de saber entre a ciência ocidental, baseada em postulados denotativos de certo e de errado, fundamental para os problemas do nosso tempo, e a ciência que se produz na tradição de forma milenar. É a história de uma comunidade de índios em que o cacique acabava de ser eleito e foi consultado pelos membros da aldeia se ia chover e se havia necessidade de armazenar lenha. E o cacique, que não tinha feito bem lá as suas orações, porque estava fazendo muitas denúncias com uma inovação que havia chegado na aldeia, de desmatamento usando a internet, que são os pontos da internet nas aldeias. Mas ele estava denunciando essas ocupações indevidas na terra dos índios. E tinha esquecido de fazer as orações. E disse, vai chover, pode juntar lenha. E a comunidade começou a juntar lenha e ele ficou inseguro. Mas será que vai mesmo chover? Eu não fiz as orações direito, posso ficar desmoralizado. Resolveu ligar para o Instituto de Pesquisas Espaciais e perguntar se ia chover. Eles responderam que sim, porque o satélite dessa cooperação Sul-Sul com a China dá todas as informações de que, de fato, as correntes de vapor nos levarão a ter muita chuva. Ele voltou, reuniu toda a aldeia e falou, de fato, vai chover. Os índios juntaram mais lenha. E, novamente, ele ficou com uma insegurança. Como é que ele sabe que vai chover? Eu sei quando faço as orações e os espíritos me avisam. Ligou de novo para o técnico do Instituto de Pesquisas Espaciais e disse, como é que vocês sabem que vai chover? E ele disse, olha, nós fazemos a avaliação a partir das imagens do satélite, um sistema sofisticadíssimo para saber se vai ou não vai ter chuva, se vai ter El Niño, Laninha, um monte de coisas. Agora, certeza
Certeza a gente não tem. Quando a gente quer ter certeza, a gente fica de olho nos índios. Se os índios estiverem juntando muita lenha, é porque vai chover. Ok, Marina. Eu tenho uma pergunta para o doutor Osiris, que chegou aqui pelo Twitter, doutor Osiris. Que o senhor comentasse a respeito do atraso da indústria aeroespacial brasileira, que não produziu os satélites que nós precisávamos produzir, satélites brasileiros, e o que ocorre hoje é que, tanto em baixa órbita quanto em alta órbita, nós usamos satélites americanos, assim como vários países do mundo, e que acabou ocorrendo e facilitando a espionagem dos nossos governos pela NSA. Eu diria que há uma definição básica de inovação que diz que a inovação é a criatividade que produz resultado. O que significa que nós temos que estimular a criatividade. E a criatividade claramente nasce em ambiente de liberdade para criar, para inovar. Isso é extremamente explorado no mundo hoje, no mundo onde a criatividade pode ser explorada de uma forma bastante ampla e aplicável. Aqui no Brasil existe a regulamentação de praticamente tudo. Tudo está regulamentado. Até na criatividade, para se tentar qualquer coisa, é preciso um registro num departamento qualquer, o que causa um problema bastante grande. Para chegar, então, à inovação, chegarmos ao produto, a senadora Marina Silva colocou o deputado E, nesse período, foi o tempo que a Coreia do Sul levou para criar um iPad competitivo com a Apple. Quer dizer, de modo que, nessa velocidade, nós não conseguimos avançar. De modo que, eu diria, fator crítico, efetivamente, para nós termos uma inovação, como nós desejamos aqui no Brasil, passa pela liberdade de pensar e de criar. Aqui no Brasil, diferentemente, em particular dos Estados Unidos, nos Estados Unidos o que não está escrito pode ser feito livremente. Aqui no Brasil precisa escrever para poder realizar. Quer dizer, tem que ser regulamentado, escrito de alguma maneira. Então, são limitações que nós temos que evitar. Nós temos que evitar tudo isso e deixar que a criatividade brasileira, que não é baixa, é demonstrada por um estudo feito pelo Banco Mundial. Eu creio que isso ocorreu há uns 4 ou 5 anos, num site do Banco Mundial chamado Doing Business. Eles fizeram uma proposição em 183 países para determinar a criatividade de cada povo. O Brasil aparece em 7º lugar, portanto, uma posição bastante destacada em 183 países. Quer dizer, a criatividade existe no nosso país, mas limitada pelos processos que nós temos aqui, legais, regulamentares, normativos, que são extremamente lentos e muitas vezes difíceis até de descobrir qual autoridade é que está limitando. Mas o não, em relação à nossa burocracia oficial, funciona muito mais presentemente do que o sim. Quer dizer, então, isso está conosco. Isso é um problema nosso. Nós temos que
eliminar isso. Quer dizer, eliminar coisa dessa natureza, um fator crítico fundamental pode ser eliminado, onde as pessoas são livres para fazer o seu processo criativo e do processo criativo chegar à inovação. Mas a sua pergunta a respeito do resultado da política espacial, a política espacial nós não encontramos ainda um norte como nós encontramos no caso da indústria aeronáutica. A indústria aeronáutica nós conseguimos a liderança no transporte aéreo regional, que foi uma felicidade para nós, porque o mundo não acreditava que o avião pequeno pudesse ser um avião utilizado nas linhas aéreas regionais. E o mundo não acreditando nos permitiu a crescer sem a pressão da competição internacional. Nós precisamos encontrar esse produto no campo espacial que possa nos dar a mesma capacidade de desenvolver. E não vale só para o campo espacial, né? Isso vale para todas as áreas. A competição no mundo hoje está em praticamente todos os segmentos. Nós temos que colocar, portanto, então, a criatividade e a inovação para encontrar algo de novo que nós possamos avançar. Apenas como uma reflexão, terminando agora, eu diria, já imaginaram que há uns 6 ou 7 anos, o Steve Jobs criou um iPad e um iPhone. Nenhum de nós sabíamos que nós precisávamos disso. Quer dizer, qualquer pessoa que olhasse para o Steve Jobs trabalhando nesse projeto poderia dizer, mas quem que está fazendo isso? Quem que precisa disso? Acho que muita gente deve ter dito, isso é um negócio que vai ser inútil. Na realidade, ele estava olhando além do horizonte. E chegou no iPad, no iPhone, esses outros produtos, iPod, tudo o que foi feito pela Apple, que continua inovando. Então, resultado, é isso que nós temos que fazer, olhar para frente e ver que posições, que espaço que nós possamos chegar. Porque se nós tentarmos fazer exatamente o que já está sendo feito, evidentemente, a competição mundial vai nos aniquilar. Oi. Walter, eu vou pedir a tua gentileza, então, de encerrar esse painel brevemente. A gente deu um tempo maior aí para o Dr. Osíris e para a Marina, porque a gente já está com link com Singapura e esse link tem um período de duração importante. Então, se você puder, em 5 minutos, sintetizar aí esse painel, eu agradeço para a gente poder tirar a foto oficial e seguir para o próximo painel, que já estourou um pouquinho o tempo. Obrigado. Eu queria só aproveitar a pergunta. Alguns gargalos, alguns nós da questão da ciência, tecnologia e inovação, e com isso encerrar a nossa participação, mas é o seguinte, tudo que é prioridade num país, se tudo for prioridade, nada é prioridade. Ou seja, o Brasil nunca colocou a questão da ciência, tecnologia e inovação como prioridade real. Coloca todas as outras de maneira horizontal e paralela. E um dos elementos muitas vezes não identificado como diferencial de São Paulo em relação a outros estados brasileiros, é que nós temos há décadas um forte investimento em ciência, tecnologia e inovação através da FAPESP. A FAPESP tem recursos próprios vindos da Constituição do Estado, orçamentado e baseado particularmente no ICMS, que destina bilhões relativo ao orçamento público de São Paulo, de maneira independente, sem nenhuma interferência política, ajudando a pesquisa e a ciência de São Paulo e de outros estados brasileiros. Alguns deles, inclusive, têm na sua Constituição também elementos semelhantes, mas não aplicam como São Paulo, de maneira rigorosa, aplica. Esse é um dado importante. Então, é uma prioridade real, há investimento de fato, há recursos no caixa que a comissão específica da FAPESP destina de acordo com os avanços e aquilo que se identifica como mais moderno na ciência brasileira. Segundo, o que nós vimos em Harvard foi o seguinte, há uma legislação que garante uma boa integração entre o setor privado e o setor acadêmico. Isso, do ponto de vista ideológico, é quase proibitivo no Brasil. Há uma visão acadêmica, particularmente nas universidades públicas brasileiras, de que se contaminar ter uma relação com o setor produtivo, econômico e industrial brasileiro. Isso tem que ser
cortado. Lá nós vimos uma perfeita integração entre o setor acadêmico, o setor produtivo e o setor público. Isso faz com que haja interesses vindo de fora, mas há uma relação correta entre o setor universitário que faz com que a inovação floresça e cresça de maneira independente, de acordo com os interesses da nação e não com interesses específicos. Então, me pareceram alguns gargalos que o Brasil precisaria resolver. Obrigada a todos os nossos palestrantes, doutor Osíris, doutor Feldman, Marina. Eu convido os três agora para compor uma foto oficial com música.